bloquear sensações agudas. E realmente acontece isso mesmo, depois de muitos anos que foi descobrir que, uma vez colocando sensações, entupindo esse interneurônio que acende a dor, se entupindo de informações, quando vai chegar uma informação nova, ele está tão cheio de informações que ele impede informações novas a acenderem. Isso aí foi, salvo engano, foi na década de 70, mas só apenas na década de 80 que foi realmente conseguido corar e conseguindo ver todo o trajeto desses nervos indo dos neurônios, os neurônios ascendendo até o córtex, enfim. Aqui mostra esses estudos, tá certo? Tem a parte que é sensitiva, mas tem uma parte muito interessante que é essa aqui, a simpática, aonde você tem na lâmina de Hess da medula a parte sensitiva, também tem o primeiro neurônio simpático, tá bem aqui, bem no meio. E na parte anterior tem a parte motora. Aqui mostra mais densamente essas informações que eu falei, que tem informações a alfa, que é muscular, sensações que vão da pele, que pode ser a beta, se for temperatura, ou tendão muscular, que vai dar a posição onde você está. E também pode ser visceral, através de fibra delta e fibra C, que todos vão acender, às vezes vão acender cruzando, às vezes vão acender no trato gráfico-cuneiforme, ou então os espinhos talâmicos que eu falei anteriormente. Enfim, aqui eu mostro uma figura mais bonitinha do sistema epicrítico, e aqui eu mostro uma figura também mais bonitinha do sistema protopático. Aqui mostrando que tanto na face como nos meios inferiores e superiores, eles vão ter ascensões diferentes e vão ter vários interneurônios aqui, principalmente no tálamo. Aí eu vou explicar por que vai ter no tálamo, que é algo diferente. Porque você tem a dimensão da dor. Tem aquilo que você discrimina, que é o espinho talâmico. Tem aquilo que você sente e tem a sensação, que é do páleo espinho talâmico. Mas ambos vai ter uma dissociação entre o que você sente e o que vai para o córtex. Aqui mostra mais ou menos o que é relevante ou não. Eu sei que também nas áreas de anatomia, vocês ensinaram para vocês que existe um núcleo de Penfield, que no giro pós-central é como se fosse um homenzinho com boca grande, mãos grandes, barriga pequena, pé pequeno, que eu também fui ensinado assim, que naquele núcleo de Penfield vai ter toda a projeção do corpo humano. Mas, na verdade, não acontece isso. Acontece que tem aquilo que é projeção e aquilo que é relevante. Ou seja, vamos ter zonas de processamento para cortar aquele excesso de informações, porque o córtex só vai utilizar informações que são relevantes. Você vai ter uma área S1 e vai ter áreas S2 para dizer o que é relevante ou não. Aqui mostra um pouquinho, eu não falei que o tálamo tem partes muito importantes. Pois bem, o tálamo vai ter regiões que vai inibir a dor. Aqui mostra, lá em cima, o que é importante ou não, o que é motor e um núcleo de Penfield, que é sensitivo, mas entre chegar a informação periférica, chegar lá no sensitivo, ele vai passar por essas conexões. E essas conexões, elas têm sistemas, agora eu falo da farmacologia, tudo isso para falar da farmacologia. Eles têm interneurônios que têm capacidades maiores ou menores para determinado via de neurofármaco.
Aí eu vou falar um pouquinho sobre os neurofármacos, depois eu vou falar um pouquinho sobre as medicações que a gente usa, para dar motivos por que a gente usa aquelas medicações. Como é que é modulado? Ele é modulado naquele local lá na medula e também ele é modulado lá em cima. Algumas vezes do córtex, algumas vezes do tálamo. E vai descer informação para não subir informação. É meio complicado, mas é isso mesmo. Temos as substâncias intraperactal, na qual ela é capaz de inibir o corno dorsal da medula espinhal. Também temos substâncias que descem do tálamo, do mesencéfalo, do bulbo e da ponte, que vai tudo para a medula. Novamente eu vou falar o portão da dor de mesoquiol, que fala que na hora que você tem um excesso de informações, está aqui a fibra C e a fibra aqui botou fibra B. No caso, ele colocou um exemplo um pouco diferente. A fibra C vai dar informação de dor, e aqui deu um exemplo que, no caso a fibra C, a fibra A beta, ela vai dar sensação de temperatura e propriocepção. Ele vai dar um exemplo bem clássico. Quando a gente sente uma dor que dá uma sensação ruim, a gente tem a gente tem um reflexo de esfregar o local da dor. Uma vez você esfregando, você vai estar colocando muitas informações que vem das fibras A beta, que vai encher aqui de informações e vai bloquear essa sensação dolorosa. E isso é o portal do controle da dor. Aqui eu também mostro os nomes das coisas, tá certo? Que existe perifericamente várias substâncias que também podem ser bloqueadas. Elas podem ser bloqueadas na periferia ou então em todo esse trajeto. E aqui mostra quais são o nome das vias. Enquanto esse aqui é a via do TRKA, aqui é da bradicinina, aqui é da serotonina, aqui é das purinas, aqui são dos receptores vaniloides, aqui são outros tipos de receptores vaniloides, dentre outros. E aquilo que eu falei anteriormente, algumas vias que deveriam dar só sensação de que não é dor, ela pode dar dor, e a gente chama esse fenômeno de alodinha. Sensações não dolorosas começam a dar dor, ou seja, alguma coisa aconteceu de errado dentro da sensibilidade do corpo. E essa sensibilidade pode ser na periferia, exemplo bem prático. Você tem uma contusão, tem um inchaço, e aquele inchaço, depois que você tem aquele inchaço da pele, na hora que você toca naquela pele inchada, vai causar dor. Ou seja, pode ter uma hipersensibilidade, uma alodínia por motivo primário ou periférico. Ou então, aconteceu do paciente ter um trauma medular, que na própria medula, ou então teve uma sequela de AVC, que é o próprio local que teve AVC ou teve trauma na medula, aquele local periférico vai dar hiperalgesia, então alodínia. Estímulos normais que não causam dor, dão dor. Aqui... Opa! Teve uma pergunta aqui no chat da Viviana. Ela perguntou assim: isso acontece no caso de fibromialgia? Pronto. Fibromialgia é um capítulo à parte. A fibromialgia, ela é considerada que a dor, ela é central. Aí, ela é central e periférica. Vou tentar explicar bem resumidamente. A fibromialgia, ela vem de uma alça de feedback negativa. O paciente, ele tem no seu DNA a incapacidade de fazer a limpeza tanto da periferia
como lá em cima na medula. Na hora que você tem situações que na periferia acumula ácido lático, você tem microtraumas, que é normal. Você está sentado, você fica numa situação muito viciosa, você faz um exercício. O normal é que durante o seu metabolismo normal, o corpo faz toda aquela limpeza de ácido lático, de ácidos, reparação celular e tudo mais. O paciente tem fibromialgia, ele não tem essa capacidade periférica. E centralmente, na qual você teve a sensação de dor durante o dia, durante a noite, e 24 horas por dia, ele tem a incapacidade de centralmente dizer que, olha, você tem um excesso de dor, para de ter dor. Isso é a incapacidade dele. Então, você pode considerar a fibromialgia um fenômeno tanto central como periférico. E ele não está relacionado a fatores que a pessoa chegou a ter, a pessoa o tem. Infelizmente é isso. Tanto que é um tratamento bem complicado de fibromialgia. Tem pacientes que eles têm bom tratamento com medicações únicas, também toda a reabilitação que ele necessita para o corpo dele. Às vezes tem paciente que vai para 3 medicações, 4 medicações e todos os métodos não farmacológicos possíveis. Respondi um pouco ou não? Perfeitamente. Professor, eu queria só fazer mais uma pergunta. Pois não. Se a fibromialgia pode ser causada por conta da lesão medular, traumatismo raquimedular? Pronto. Não tem nada a ver. Fibromialgia é uma síndrome. Para você caracterizar essa síndrome, eu fiz uma explicação do DNA do paciente. A gente não chegou ao ponto de pegar uma gotinha de sangue, fazer o creme leucocitário do paciente e conseguir fazer uma extração do DNA e dizer, olha, esse mais esse painéis de DNA vão dar o resultado de fibromialgia. Ele é o contrário. Hoje em dia a gente necessita de padrões clínicos para dizer que o paciente tem aquele problema específico que eu falei. Nós não temos teste diagnóstico, exceto os clínicos, para dizer que o paciente tem alterações na sua medula, no caso, não teve trauma medular, tem alteração no DNA dele que diz que aquele cidadão foi sorteado para não ter um sono reparador, aquele cidadão foi sorteado para não ter o mecanismo de alívio descendente da dor efetivo, aquele cidadão foi sorteado para situações periféricas não serem reparadas em tempo hábil. O normal é você fazer um exercício todo dia, tá bom. O paciente fibromialgia demora 3, 4, 5 dias, às vezes nem fica bom. Ajudei ou não? Sim, muito, muito. Obrigada. E se eu tiver atrapalhado, eu acho bom, porque aí você vai assim, poxa, que coisa interessante, eu vou procurar mais saber desse assunto. Esse assunto não esgota, não. Não se preocupe. Não é assunto. É verdade. Quanto mais eu saibo de coisas sobre, mais eu fico curiosa para saber mais e mais quero minha cura. Tá, joia. O que a colega falou é verdadeiro mesmo. Na hora que você tem a dor pobremente controlada, vai ter 2 alças negativas. Uma alça de hiperalgesia primária no próprio local, que vai ter, no caso do exemplo, né, uma ferida que teve uma queimadura. O paciente que tem uma queimadura, a parte da borda da ferida é extremamente dolorosa e vai dar um prolongado desconforto ao paciente, que vai dar hiperalgesia primária. No caso do paciente que tem a dor mal controlada, os mecanismos descendentes da dor, que deveriam retirar a dor, eles não funcionam. Ou seja, você vai ter uma plasticidade neural e todas as células que rodeiam
o neurônio para a plasticidade de dor crônica. Às vezes você não sabe quem começou quem, só sabe que o paciente cronicamente sofre. Aqui eu estou dando um exemplo de uma hiperalgesia induzida. É uma substância chamada capsaicina, que vocês talvez vejam ele como uma medicação que dá alívio da dor. Mas ele também pode causar dor. É um paradoxo, mas faz parte mesmo. Essa capsaicina, uma vez ela é aplicada no subcutâneo do paciente, ele causa dor. E com o passar do tempo, ela vai dar um halo maior de hiperalgesia ou então alodínia, que faz parte da característica dessa substância, que ela libera a substância P, que é a substância PEN, de dor. Aqui também é um exemplo de mecanismo de facilitação. Aqui é o exemplo na qual, enquanto mais você tem estímulo, vai piorando a sensação. Enquanto mais tem estímulo, mais sobra informação para o cérebro. Aqui mostra, na hora que você aplica essa substância aqui, que é uma substância que não chegou nas farmácias no nosso dia a dia, ou então morfina, isso aqui é em rato, tá? Eles inibem essa facilitação central de acender mais e mais informações. Aqui é um derivado da cetamina e aqui é um opioide. Aqui mostra esse mecanismo na qual a frequência de 1 Hz passa a frequência de 1 Hz, mas na hora que você tem situações que não tem mais nenhum estímulo, mesmo sem nenhum estímulo, você passa muitas informações dolorosas para o cérebro. No caso, está dando exemplo de um nervo lesionado. Aqui também mostra de novo as substâncias que são liberadas numa simples decisão, que eles também podem ser bloqueados com os nossos analgésicos que a gente chama de DINES. Aqui também mostra os níveis de mudanças, que as mudanças estão dentro da própria célula. A mudança, ela modifica a genética da própria célula e chega a ter mudanças a nível moleculares. Aqui está dando exemplo na qual do que você ter a inflamação, ela não consegue ser cortada da dor. Aqui mostra interleucina 1, TNF-alfa, piorando as prostaglandinas e aumentando ainda mais a inflamação. Aqui mostra o corno posterior da medula e os receptores que estão bastante implicados. No caso, NMDA, o AMPA, o não-NMDA, neuroquinina, opioides, e esse receptor é a substância P. Aqui mostra também os principais neurotransmissores. Aqui tem uma divisão entre neurotransmissores e neuromoduladores. Os que vocês mais vão escutar são da dopamina, no dia a dia da histamina, noradrenalina, serotonina, mas também vão escutar no futuro essa substância muito parecida com a colecistocinina, que ele é como se fosse um anti-opioide. No futuro vocês vão escutar mais sobre os opioides endógenos, que são as encefalinas, endocefalinas, as ginofenas, nocepsinas. Vamos falar mais sobre substância K, substância P. Esses lipídios são os carbaminoides, já está liberado algumas substâncias derivadas dos carbaminoides, derivados da folha da maconha, para alívio da dor. E aqui eu mostro, é mais fácil mostrar o vídeo mesmo.
Aqui, esse vídeo não está muito legal, mas o segundo vídeo vai tá mais legal para mostrar. Aqui é um zebrafish, é um peixinho que ele é tão transparente que nós somos capazes de fazer algumas imagens bem interessantes como essa. Eu vou explicar direitinho, tá? E vou passar várias vezes, não dá para explicar, não dá para entender direitinho, não. Aqui está mostrando que aqui está o astrócito e aqui está o neurônio. O astrócito, ele vai fazer embanhamento do neurônio para fazer aquele salto saltatório de Rabier, que nada mais é do que você enrolar o axônio para deixar o axônio protegido. E aqui mostra que a gente tem que proteger não só o neurônio, mas todo o tecido de sustentação do neurônio. Vou mostrar mais uma vez, para tentar mostrar que está engrossando aqui o axônio do neurônio do zebrafish. E essa outra figura consegue mostrar um pouquinho melhor. Para a saúde do neurônio, vamos precisar desse cidadãozinho aqui, que é o astrócito. Esse astrócito, ele que vai dar a vitalidade do neurônio para ter um equilíbrio em relação aos neurotransmissores. Eu vou até mostrar mais uma vez aqui. Para situações agudas, eu coloquei em negrito aqui o receptor AMPA, mas para dores crônicas, está mais relacionados os receptores NMDA e os GABAérgicos. Aqui mostra em outra coloração um pouco melhor como são importantes. Professor, Oi. desculpa interromper, mas é porque aqui parece que o Meet ele mudou alguma configuração e está dizendo que vai acabar a chamada em 5 minutos. Aí eu vou ter que criar outro link com o meu e-mail institucional e aí eu mando aqui, tá bom, gente? Vou criar agora. Tá bom, vamos dar paradinha. E já que vai encerrar em 5 minutinhos, e já estou finalizando aqui, vocês querem dar uma paradinha para tirar dúvidas? Tem uns 5 minutinhos. Eu quero, por favor. Opa. Eu queria perguntar se a pregabalina e a gabapentina, ela vai curar ou só vai ficar diminuindo a dor sem uma cura? Opa, essa aqui foi boa. Se eu disser que é o próximo slide, Ai, que bom. você aguenta um pouquinho? Aguento, sim. E ele tem um mecanismo muito interessante da pregabalina e da gabapentina. Por acaso foi meu objeto de estudo de mestrado mesmo. O meu estudo de mestrado foi em crianças. Essas medicações não estão liberadas ainda. A gente faz uso off-label. Entendo. Eu já cheguei a tomar 240 gabapentina por mês e não diminui a dor. Pois é, eu só posso dizer uma coisa. Tu tem dinheiro, mulher, porque esses bichos são caros. São, mas eu não tenho dinheiro, não. Foi por Ai, conta meu Deus do céu. Desculpa, eu tive que botar na justiça para poder receber, porque o município não dava. Lá nos nossos pacientes no ambulatório a gente também faz isso. A gente pega toda a documentação, tudo, a gente judicializa muito. Foi um sofrimento muito grande que eu passei. Eu já cheguei a tomar até morfina. Mas isso aí a gente conversa, algum dia se você quiser conversar pessoalmente, a gente conversa depois. Obrigada. Professor, eu enviei o link aqui no chat, tá bom? Obrigado. Eu vou pegar aqui o chat. Tá aqui no final. Já tô migrando para lá.
Sim, professor, eu acho que a grande maioria das pessoas já entrou. Pronto. Já que eu estou falando de coisas no futuro, no presente a gente tem até certas medicações que a gente usa no dia a dia para evitar. Eu não falei anteriormente sobre o bem-estar do neurônio, que ele é só possível através das estruturas que fazem a nutrição e fazem a manutenção dele. Uma das estruturas que eu falei foi o astrócito. Mas uma vez que ele está desmelinizado, vai ter algo patológico, que é a hiperfacilitação. Pois bem, no dia a dia, nós não temos medicações tão eficientes para evitar esse salto equivocado. Nós temos os bloqueadores de canais de sódio, mas nossos bloqueadores de canais de sódio não estão ao ponto de são tão específicos para você tomar um comprimido que bloqueie só o canal de sódio voltagem dependente, salvo engano, 18/2, que é o mais próximo da especificidade do receptor de sódio relacionado à dor. Nossos bloqueadores de canal de sódio, eles bloqueiam todos os canais de sódio, do coração, do cérebro, dentre outros. Uma vez você fazendo a infusão de lidocaína direto na veia, você pode levar o paciente à parada cardíaca, ou então a convulsão. Nós não chegamos ao ponto de ter receptores tão específicos assim, infelizmente. Mas nós temos algumas coisas que são algo próximos a alguma efetividade. Dentre eles, são os estudos dos circuitos das monaminas. Vocês vão achar esquisito, por quê? Porque vocês têm esse assunto dentro da psicofarmacologia. Mas, na clínica da dor, nós utilizamos esses mesmos circuitos para alívio da dor. Aqui eu estou dando exemplo da via. Vocês estão achando esquisito, tá certo? Porque aqui é uma projeção de ratinho. Aqui eu estou mostrando a via da parte relacionada à noradrenalina, que ele faz esse envolvimento em relação ao cérebro. Ele é o mais organizável possível. Ele vai inferiormente, aqui é a medula, ele vai inferiormente e vai ascendendo até o córtex. Aqui a gente chama esse local de locus cereus. O locus cereus, junto a esse outro local, que é a substância branca periaquetal, que é o C1, na qual eles vão ter essas informações de como liberar a noradrenalina dentro do cérebro de forma correta, ele tem esse aspecto dessa forma que é um pouquinho diferente do esquema para a serotonina. A serotonina, ela parte da parte, aqui também é de ratinho. A liberação da serotonina também é ventralmente, mas ela não faz aquele arco tão mais perfeito que a noradrenalina. A noradrenalina vai pegar até o córtex cerebral. Em relação à serotonina, ela vai pegar a parte mais envolvida próximo do giro do cíngulo. Mas essas duas vias que eu falei anteriormente são as mais importantes das medicações que a gente usa no dia a dia para a clínica da dor. Aqui também coloco outra que é bastante aberrante, que é do colinérgico, que é baseado na acetilcolina. Aqui também é cérebro de ratinho. Estou mostrando mais. Vamos voltar aqui um slide, tá?
mostrar como ele é dividido na noradrenalina, como é dividido na serotonina, como é dividido na acetilcolina e como ele tem várias conotações diferentes dependendo do receptor. Aqui é dopamina, aqui é noradrenalina e aqui é serotonina, que ele tem diferentes ascensões dentro do cérebro. Se nós falarmos dos opioides, a gente sempre vai ter que lembrar que quando a gente fala dos opioides que está dentro do comprimido, não se iluda, também tem aquele opioide que está dentro do corpo da gente, que é os opioides endógenos. Aqui são divisões que eu só vou citar para vocês, tá? Dos opioides sintéticos. É difícil a gente, no dia a dia, lembrar que como funciona o receptor opioide. Ele só vou citar, tá certo? Eu sou anestesista, mas se você perguntar para vários anestesistas como é que funcionam os opioides, que eles dão no dia a dia para os pacientes conseguirem se operar, para aliviar a dor do paciente, poucos lembram o mecanismo de ação. É difícil o anestesista lembrar que ele é dependente da proteína G, ou seja, ele vai ser desgastado, ele tem a capacidade de aumentar o potássio extracelular, deixando a célula hiperpolarizada, e vai evitar a entrada de cálcio. O cálcio, ele é o segundo mensageiro para ter exocitose de substâncias que causam a dor. E também o uso crônico de opioide vai dar alterações dentro do núcleo do paciente, dentro do núcleo da célula do seu paciente. Com o tempo, esse opioide ele vai ter reações, agudamente tem reações adversas ao paciente, cronicamente também tem reações adversas ao paciente. Aqui mostra, só vou citar, tá certo? Só vou deixar seus slides para vocês, tá certo? Sobre os receptores opioides endógenos, que ele é dividido em 3 classes, mu, kappa, delta, e essa outra classe aqui, que é uma classe nova, que está relacionado à nocepsina, e quais são os que têm melhor adentração dentro dos receptores. O principal receptor é o receptor Mi. Falando também sobre substâncias que a gente usa no dia a dia, eu vou dar só exemplo de uma, tá certo? Aqui eu vou pular, tá bom? Que hoje em dia a gente não tem, aí vocês ainda vão descobrir as substâncias que a gente vai comprar na farmácia, que eles vão bloquear esses receptores novos, são receptores polinodais, não tem os receptores efetivos, o mais próximo a eles são os bloqueadores de canal de sódio, mas eles não são tão efetivos assim. Aí vocês vão fazer a pergunta, será que na hora que você faz anestesia local, vai passar estímulo? Sim, passa estímulo sim. Alguns estímulos da procepção passam, alguns estímulos diferentes passam, sim, eles não bloqueiam tudo, porque nós temos várias vias de receptores a ser bloqueados, às vezes não bloqueiam. Aqui eu estou mostrando algo bem interessante, tá certo? Aqui é um canal de cálcio, voltagem dependente, na qual ele é uma molécula pentamérica, e a gente vai ter uma subunidade alfa 2, que é o local onde 2 substâncias que a gente utiliza muito, que estão dentro da classe dos gabapentinoides, que é a gabapentina e a pregabalina. Eles vão bloquear esse portalzinho aqui, que vai deixar esse portal de cálcio dependente bloqueado. Uma vez bloqueado, esses neurotransmissores aqui que vocês estão vendo, eles não vão conseguir ser exocitados. Uma vez não exocitados,
eles têm a possibilidade de diminuir a sensação álgica do paciente, ou seja, ele não consegue bloquear tudo. Nós temos outros locais que podem também levar à despolarização e exocitose desses neurotransmissores que transmitem a dor. Mas, como eu falei, são as armas farmacológicas que nós temos hoje em dia. Esse outro que eu falei aqui, nós não temos. Esse nós temos, mas ele tem um poder limitado. Falando de coisa nova, os bloqueadores de novas substâncias, tá certo? A gente sabia que, há muito tempo nós sabemos que os receptores BC1, que são dos canabinoides tipo 1 e tipo 2, nós sabemos que eles são acoplados à proteína G. E há muito pouco tempo foi descoberto que esses lipídios, que é o AEA, 2AG, eles poderiam ser relacionados a esses dois receptores importantes, que são relacionados à dor. Atualmente, nós temos substâncias em formato de comprimido mesmo, que seria o THC e o CBD, que é o próprio carbadiol e o tetraidrocannabinol, que eles juntos, eles potencializam esses dois receptores e conseguem fazer vias diferentes de bloqueio da dor. Vou pular um pouquinho, tá certo? Eu vou direto para... Eu vou pular um pouquinho mais para avisar para vocês que dentro... O que é que nós temos dentro do cérebro? O principal neuropeptídeo excitatório é o glutamato, sendo que o glutamato ele pode ser reinado por essas várias classes de receptores. Atualmente, nós não conseguimos ter bloqueadores efetivos do glutamato, por um simples motivo. O motivo vai daqui até aqui, ou seja, nós temos muitos receptores diferentes do glutamato para bloquear. Aqui mostra como a ativação, a desativação, ela é inefetiva. Você vai ter primeiros, segundos, terceiros mensageiros. Aqui mostra como é a plasticidade desse neurônio em relação ao glutamato. Vai estar muito difícil retirar as sensações dolorosas, principalmente as dores neuropáticas, através desse receptor de glutamato, pela heterogeneidade desse receptor, infelizmente. Daqui todos os receptores em cada locais que nós temos. E o que é que atualmente nós temos? Nós temos essas várias vias. A via da GABA, a via da DOPA, a via do conato, ou do glutamato, perdão, a via da GABA e as suas interações. O que é que nós descobrimos depois de algum tempo? É que, apesar da gente ter descoberto as vias, tivemos um problema. Qual foi o problema? Que depois, com o tempo, descobrimos que o próprio neurônio, ele consegue trabalhar de duas formas. Ele consegue trabalhar o mesmo neurônio, apesar de ele estar fazendo parte de uma via, ele pode trabalhar com duas substâncias distintas. Aí tá difícil, mas infelizmente são as armas que nós temos. E eu vou deixar aqui esse mapa conceitual que nós temos atualmente.
atualmente, para os mecanismos da dor, para inflamação nós temos os DINEs. De drogas novas, nós temos os novos bloqueadores do DINEs, que seria os COX-2, seriam mais específicos. Para inflamação, nós também temos antagonistas das interleucinas. Para antagonismo de receptores de neurocininas, bradicininas, bostroaganinas muito específicos, nós ainda não temos. Mas para bloqueio de excitações de vias, tipo neurônio mesmo, nós temos anestésicos locais e alguns inibidores do canal de cálcio voltagem dependentes. Para evitar a liberação de excesso de neurotransmissores, nós temos opioides. Algumas vias que eu falei anteriormente, nós temos alfa-2 agonistas, anticolesterásicos, vias específicas, nós temos os bloqueadores da NDA, mas vias de neurocininas, taxininas, nós ainda não temos. Infelizmente, as nossas armas são poucas. Vou dar exemplo dos anticonvulsivantes. Dos anticonvulsivantes, nós temos gabapentina, pregabalina, carbamazepina. Os antidepressivos que são efetivos à dor, nós temos a amitriptilina, a nortriptilina, duloxetina. E aqui mostra só alguns cantos onde os gabapentinoides, os antidepressivos, conseguem evitar o excesso de dor. Mas pelo mapa conceitual que eu estou mostrando para vocês, dá para perceber que ele é falho e tem vários locais ainda que a dor consegue escapar. Por isso que a dor, ela não consegue ser resolvida apenas com as medicações. Precisa realmente de uma equipe que consiga dar um suporte mais completo para o paciente, que passa do clínico da dor, passa pelo fisioterapeuta, passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, pelo terapeuta ocupacional, dentre outros. E eu vou agradecendo aqui a oportunidade, já deixo aberto aqui para perguntas para vocês. Obrigada. Pronto, já foi aqui. Eu deixo aqui aberto para perguntas. Pela aula, foi muito boa mesmo, viu? Desculpa o contratempo. Eu não sabia dessa mudança. Eu acho que perguntaram sobre mecanismo de tolerância, que vocês perguntaram? Alguém perguntou sobre mecanismo de tolerância ou não? Quem perguntou já saiu. Ah, tá. Não entendi, foi nada. Não esqueça a palavra-chave tolerância, não entendi não.